tivemos a oportunidade de votar contra a mensagem do governo que tratava do chamado bilhete único, que tem muito mais o objetivo de transferir recursos públicos para as concessionárias do que beneficiar verdadeiramente a população. A perversidade é tão grande que o governo, ao mesmo tempo em que possibilita o bilhete único, cria todas as dificuldades para o seu aproveitamento. Primeiro, o número de viagens. Segundo, o tempo para a utilização do bilhete único. O tempo de viagem restrito e 2h30 para a utilização. Um trânsito caótico, barcas, trens e metrô ainda merecendo, em respeito à população, melhorias muito grandes. A população ainda enfrenta as paralisações, os acidentes, que são frequentes. E aí, senhor presidente, quando era de se imaginar a redução dos custos das passagens, aliás, o Tribunal de Contas do Estado, surpreendentemente, trouxe uma denúncia, publicada ontem nos jornais, de que o DETRO, de que os órgãos públicos estaduais deixaram de levar em consideração inúmeros benefícios que foram oferecidos às concessionárias dos serviços públicos de transporte no momento de calcular o preço da passagem. Silenciaram, e silenciaram criminosamente, a começar pelo DETRO. E agora, aliás, foi objeto ontem, nos debates na presidência, argumento utilizado pelos representantes do governo, quando tratávamos de pelo menos colocar o tempo de 3 horas para a utilização do bilhete único e não 2h30, eles disseram que estava sendo criado o cartão Siga Viagem para os casos de acidentes. Acidentes que venham interromper a viagem com uma previsão de mais de meia hora. Se a previsão for de que a viagem será reiniciada no máximo em 30 minutos, o usuário não terá direito ao cartão Siga Viagem, que será distribuído em até meia hora após a conclusão de que a viagem será interrompida por mais de 30 minutos. E aí, senhor presidente, fiquei a imaginar, será que os formuladores, foi a AGETRANSP que criou, a agência reguladora, será que eles conhecem, eles sabem o que acontece em muitos momentos em que a viagem é interrompida? Barcas à deriva. Como será feita então e a partir de qual momento e por quem a distribuição do cartão Siga Viagem? E quando o trem interrompe
a sua trajetória entre uma plataforma e outra, entre uma estação e outra, onde as pessoas têm que descer dos vagões, às vezes sem nenhum auxílio, não há sequer uma escada. Os trens não são dotados de escadas. Mulheres, idosos, pessoas com necessidades especiais, a revolta é muito grande. E onde vão receber? E das mãos de quem, em tal situação, o cartão Siga Viagem? E o metrô? Quando a viagem é interrompida, numa situação em que não é possível sequer a comunicação. Então, senhor presidente, me parece que o governo tenta, com uma medida inócua, enganar a população mais uma vez, porque a revolta em relação aos transportes públicos é uma revolta muito grande. Imaginar a burocracia para a utilização desse cartão e os custos do cartão. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna em continuidade ao debate de ontem, quando cheguei a argumentar, pessoa passa mal numa viagem, tem que saltar, às vezes até uma necessidade fisiológica, ela própria tem que interromper a viagem, argumentando para o aumento do tempo de utilização do bilhete único. Então, a insensibilidade é muito grande e o desrespeito à população é muito maior. Trabalhadores têm que pagar para trabalhar. Trabalhadores são supliciados permanecendo 3, 4 horas indo e 3, 4 horas voltando de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Imagina a tensão de quem tem um bilhete único, preso numa viagem longa, imaginando que não vai poder utilizar o seu bilhete. Então, senhor presidente, transporte público tem que ser subsidiado, sim, mas para o trabalhador, não para o empresário. Ao que tudo indica, e não pode haver dúvidas, e o relatório do Tribunal de Contas atesta isto, as políticas públicas voltadas para subsidiar o transporte no nosso estado tem muito mais o objetivo de transferir rios de recursos, de recursos públicos para as concessionárias, do que para verdadeiramente beneficiar a população trabalhadora que necessita reduzir os custos da passagem. Necessita, e por necessitar, é explorada de todas as formas. Dizer que o Siga Viagem é só também para quem tem o bilhete único. Então, senhor presidente, vem a esta tribuna dizer, quando o povo se revolta e depreda um trem, incendeia um ônibus ou depreda o metrô, quando o povo ainda é acusado de estar depredando um patrimônio público que deixará de ser utilizado em seu próprio benefício, é porque o povo não suporta mais. A paciência esgotou e os governantes perderam a autoridade, inclusive para a preservação da ordem pública. Não são poucos os episódios em que a reação indignada é tão violenta, mas é violenta porque é proporcional ao abuso sofrido pela população. Seguramente, e quanto a isto não há nenhuma dúvida, aqueles que abusam da paciência do povo vão pagar um preço muito alto
muito alto, além daqueles que se aproveitam e se acumpliciam com os governantes para levar a população ao desespero hoje verificado. Os transportes públicos no nosso estado representam a maior afronta à população e somos solidários a todas as reações. Muito obrigado.